Pessoal, este aqui é um exemplo de uma revisão sistemática da literatura. Esse artigo se intitula Moléculas inflamatórias e fatores neurotróficos como biomarcadores de desenvolvimento neuropsicomotor em recém-nascidos prematuros. Uma revisão sistemática. Bem, o que caracteriza inicialmente a revisão sistemática? É a presença de um foco bem definido do que se quer estudar. Então, nesse artigo, especificamente, a pergunta do artigo é: quais seriam artigos que abordam moléculas inflamatórias, fatores neurotróficos e relacionam essas moléculas e esses fatores com o desenvolvimento neuropsicomotor de recém-nascidos prematuros? Então, é um universo mais restrito que o autor define e que ele vai buscar na literatura artigos que abordem exatamente questões relacionadas a este universo que ele está pré-definindo, inclusive aqui no título do artigo. Bem, outra característica muito importante das revisões sistemáticas. Ao invés de discorrermos sobre o tema, nós vamos falar aquilo que é pertinente ao alvo do estudo. Então, nós vamos introduzir brevemente, dizendo que fatores neurotróficos e moléculas inflamatórias podem ter algum papel no desenvolvimento neuropsicomotor de prematuros e que a gente vai avaliar o que a literatura traz em relação a essa questão, quer dizer, quais estudos estão presentes na literatura que abordam essa questão. Então, o objetivo é muito claro. Revisão narrativa não tem objetivo, é uma atualização sobre o tema. Revisão sistemática tem objetivo. O objetivo do estudo é fornecer uma revisão sistemática que aborde o papel de moléculas inflamatórias e fatores neurotróficos no desenvolvimento neuropsicomotor de recém-nascidos prematuros. Então, é bem definido. Bom, como é que a gente seleciona, então, os estudos? Quer dizer, o que é a primeira coisa que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é definir quais seriam os critérios de inclusão, que tipo de estudos nós vamos incluir na nossa revisão sistemática. Então, a gente fala o que vai incluir e o que vai excluir. Por exemplo, a gente pode incluir estudos observacionais de todos os tipos, não há problema. Mas a gente tem que excluir, por exemplo, os modelos animais, que o nosso estudo é com recém-nascido prematuro, não é com animal. A gente vai excluir revisões narrativas, não tem como incluí-las como artigos, porque elas não têm dados originais, né? A gente vai excluir estudos de intervenção, porque o alvo do nosso estudo é saber moléculas inflamatórias e fatores neurotróficos. Nós não estamos falando nada em termos de tratamento. E nós vamos excluir qualquer estudo que não aborde nem molécula inflamatória, nem fator neurotrófico, porque esse é o alvo do nosso estudo. Além de falar critério de inclusão e exclusão, os autores têm que falar claramente quais foram as palavras-chave usadas na busca da literatura, em que bases de dados a literatura foi pesquisada. Por exemplo, nesse estudo, foram pesquisados PubMed, BIREM e Scopus, e estão elencadas todas as palavras-chave que foram incluídas, as que foram incluídas separada e combinadamente. E é interessante e importante que 2 autores do artigo realizem a busca de forma independente. Foi o que aconteceu nesse estudo. O primeiro e o segundo autor do artigo realizaram buscas independentes e depois um terceiro autor verificou essas 2 buscas para resolver as eventuais divergências e então verificar quais seriam de fato os estudos que deveriam entrar nesta revisão sistemática. Bom, feita então essa seleção dos estudos, o relato dos resultados vai ser exatamente o relato desses estudos selecionados e uma caracterização deles, explicando suas características, quais são suas similaridades e suas diferenças, quais conclusões eles chegaram, o que cada um deles mostra, o que cada um deles traz como conclusão. E sempre recomenda-se que seja feita uma tabela resumo, como esse estudo possui, mostrando os dados principais de cada um desses artigos. No caso,
que o interesse eram moléculas inflamatórias, mostrando quais moléculas foram dosadas, enfim, quais as conclusões os estudos mostraram, qual foi o tamanho amostral, qual foi quantas semanas gestacionais os prematuros tinham, enfim, mostrando as características de cada um desses estudos. E claro que uma revisão sistemática, conforme o grau de homogeneidade desses artigos, pode permitir a realização de uma meta-análise, o que, infelizmente, não foi o caso dessa revisão sistemática, porque os artigos selecionados com o tema escolhido tinham características bastante heterogêneas entre si e conclusões também que eram, de certa forma, divergentes em relação a alguns estudos. Bem, então, no final, a discussão dessa revisão sistemática foi analisar esses estudos, mostrando suas divergências e características em comum e tentando traçar uma conclusão geral sobre o tema. Quer dizer, quais moléculas seriam mais comumente associadas ao comprometimento do neurodesenvolvimento em recém-nascidos prematuros, né? Tentando ter esse tipo de conclusão. E no caso desse estudo, foram mostrados algumas moléculas mais associadas, mas também uma conclusão importante foi dizer que seriam necessários mais estudos, principalmente estudos coortes, prospectivos, que investigassem essas moléculas para ter uma noção de quais realmente poderiam se tornar biomarcadores para um futuro desenvolvimento neuropsicomotor dos recém-nascidos prematuros. Bem, então, essa revisão sistemática é um estudo que tem um peso importante na literatura, porque ela consegue reunir e analisar criticamente estudos com uma temática bem definida, mas elas definitivamente não são uma atualização sobre o tema. Elas são, sim, uma análise crítica sobre uma pergunta científica e o que a literatura traz de mais pertinente e relevante na tentativa de responder essa pergunta científica, o que nem sempre é bem sucedido.